Papacaça Debate. Patrick Oliveira. 11h07 agora aqui na 102,9, 11h07. Tá no ar o debate nesta sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, começando, portanto, e hoje eu vou conversar com o Frei José, o professor Chicão, também o doutor Petrúcio Borges, além de Diógenes Cordeiro, Paulo Jorge, o Paulinho, que é exatamente o homenageado, né? Vai ser homenageado pelo ENTA aqui da cidade de Bom Conselho de Papacaça. Dentro de mais alguns instantes, eles vão falar para a população de Bom Conselho. Vamos bater um papo esperto, um papo gostoso nessa manhã de sexta-feira, né? Nessa manhã de sexta-feira. Agora são 11h08, já chegando por aqui o Frei José, e eu já quero escutar o bom dia do Frei José. Pois não, senta aqui, Frei José. Eu já quero escutá-lo nessa manhã de sexta-feira. Bom, todo mundo já chegando por aqui. Pode sentar, Frei José. Satisfação tê-lo aqui no programa Show da Manhã, no debate. Queira sentar por obséquio. Doutor Petrus também já está chegando por aqui. Satisfação tê-lo por aqui. Pode sentar aqui ou ali. Como é que tá? Tudo certo? Adina, tranquilo. Chicão também está por aqui. Frei José, puxa esse microfone aí. Bom dia. Pode puxar, não tem problema nenhum, não? Aqui. Ok. O Paulinho já está chegando por aqui. Pois não, deixa eu começar com o Frei José. Frei José, muito bom dia. Satisfação tê-lo aqui no programa Show da Manhã, no debate. Bom dia, Patrick. Bom dia, prezados e caríssimos rádio ouvintes, né, da Rádio Papacaça. Estamos aqui com um grupo de amigos, todos eles não é afiliados ao futebol, não é? O que já foram para um bate-papo informal. Como estávamos falando há pouco, não vai ser, digamos assim, uma retrospectiva histórica, porque não temos dados, né, suficientes para isso, não é? Mas vamos recorrer à memória, certo? Quando um falhar, o outro completa, e assim nós daremos conta do recado, eu acredito, não é? Muito bem, hoje vamos falar sobre uma homenagem que será feita ou está acontecendo para o craque Paulo Jorge, o Chicão. Deixa eu escutar primeiro o professor, aliás, o doutor Petrúcio. Doutor Petrúcio, pode puxar esse microfone aqui um pouquinho, por obséquio? Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui no programa Show da Manhã. Pode segurar, não tem problema não. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. É um prazer estar aqui fazendo parte desse programa de hoje. Eu sou esse de 11 horas do futebol, do meio-dia, eu sou um assíduo ouvinte. Uhum. Isso é muito bom, é bom ter ouvindo também a programação da Rádio Papacaça, ouvindo a sua qualidade, é sempre bom ter também. Muito obrigado, viu? Deixa eu aproveitar, conversar também com o professor Chicão. Professor Chicão, puxa aí, por gentileza, professor Chicão. Muito bom dia, professor. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvinte da Papacaça. O Diógenes, bom dia, Diógenes. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça. O craque Paulinho, o Paulo Jorge, ele é o homenageado, né, do ENTA. Inclusive vai receber uma placa. Ô Paulinho, é um prazer incomensurável conversar contigo, principalmente pela sua história no futebol. Cumprimento a população de Bom Conselho de toda a região. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. É uma satisfação estar aqui com todos vocês e uma alegria imensa. Você não sabe a alegria que eu estou revendo meus amigos e revendo o meu grande professor, o padre. É uma pessoa que é fora de série. O Frei Lourenço me ensinou muita coisa na vida. Eu acho que hoje eu sou o que eu sou porque eu segui os conselhos que ele me deu, devido aos meus pais. Mas ele foi um pai para mim. Então, para mim é uma alegria demais vendo essa turma aqui maravilhosa. É como o Frei falou, Petrúcio, enfim, todos aqui. Aqui é um bate-papo, não é? Nem tudo eu vou lembrar,
Mas aqui tem uma pessoa que, se você perguntar, ele lembra de tudo. Uma não, são duas. Nunca vi uma memória dessa. Chama-se memória de elefante, né? Às vezes eu tô em casa, pego o celular e digo, como é que pode, meu Deus, uma pessoa lembrar de uma coisa que aconteceu há 40 anos, né? Aí quando eu começo conversando e lendo, aí é que eu vou relembrando tudo aquilo. Então hoje mesmo eu tava falando com o Petrúcio sobre um bar que tinha em frente ao clube, aonde a gente se encontrava antes de começar o baile, para economizar dinheiro. Naquela época o dinheiro era curto. A gente comprava 1 litro de rum e dividia em 2. Eita, gota aí séria. começava o baile, aquele ali já se foi. Quando dava intervalo, aí vamos tomar o restante com churrasquinho, que é uma coisa maravilhosa. Então, a coisa mais linda que eu acho na minha vida e que eu tô vendo agora é o que está acontecendo comigo aqui e revendo amigos. Amigos é muito difícil. A palavra é muito fácil. Agora, você guardar aquela amizade, aqueles amigos, tem que ser sincero. Deixa eu perguntar o seguinte, você jogou no Curitiba, é isso? No Curitiba, como fala assim, em rápidas palavras, como foi a sua passagem pelo clube lá do Paraná? Como foi esse negócio? Olha, para mim foi maravilhoso. Para mim foi uma satisfação muito grande ter jogado em Curitiba, ter saído de Pernambuco, ter saído de Bom Conselho, indo para o Central, né? E saindo do Central. O Central de Caruaru. Central de Caruaru. Então, eu fui divulgar o nome de Pernambuco, o nome de Central e o nome de Bom Conselho. Você nasceu aonde? Em Bom Conselho. Bom Conselho de Pedro de Lara. Mas você parece com ele com bigode. Não, parece não, meu cabelo não parece não. E lá a intimidade que a gente tinha era assim, sabe? Todo mundo se respeitava um ao outro. E outra coisa que foi maravilhoso para mim foi ser campeão, né? Não tive dificuldades, né? Porque... Qual era a sua posição lá no time? Meia esquerda. Era meia esquerda. Era meia esquerda. Só que tinha um garoto lá que era garoto na época, eu acho que vocês devem lembrar, Toby, garoto de 18 anos, e ele jogava muito bem mesmo. E eu sempre jogava. Eu tive um treinador que foi um pai para, acho que mais ou menos 70% dos atletas do Brasil amava ele e continua amando. Não é porque ele se foi que está junto do Papai do Céu. Se chama Enio Andrade. Ele falava para a equipe: aqui ninguém é titular não. Aqui, se eu botar fulano vai e o outro vai ficar de cara feia. Não fica não. Não fica porque eu sei o time que eu vou botar, eu sei a estratégia que eu vou colocar a equipe. Então isso aí foi maravilhoso para mim e alegria imensa e sempre ter o nome da minha cidade onde eu nasci, Bom Conselho. Não ia falar o nome dos amigos porque eu ia esquecer de 1, 2 ou 3. Então enfim, todos representam na minha vida como atleta de futebol e como homem que eu sou hoje. Ô Jorge, como foi que surgiu a ideia de fazer essa homenagem e quais as atividades que serão desenvolvidas pelo ENTA em homenagem ao craque Paulo? Bom, quem está à frente aí dessa homenagem é Chicão e Frei Lourenço, Frei José, né? Que eternamente pra gente, Frei Lourenço. Aí eu gostaria que eles falassem sobre a programação. Frei, por favor. Pois não, Frei. Pois não, Frei. Como foi que surgiu essa ideia? Vamos conversar com o Frei, que o Frei, ele é sempre jovem, não é, doutor? É sempre aquela... 83, né? É sempre jovem e sempre aberto. Eu sou fã do Frei José. Rapaz, tá vendo, Frei? Depois de 60. O novo ENTA. Pois não, Frei. Olha, como nós estamos em clima, não é de esporte, não é de futebol, de passar bola para aqui, passar bola para colar. Na realidade, Patrick, eu não estou muito por dentro, não é? Das comemorações, porque inclusive eu estive ausente durante um bom tempo e ultimamente também passei a Semana Santa toda lá no interior de Alagoas, na cidade de São José da Tapera. Enquanto isso, não é, as cabeças se movimentavam por aqui, de modo que eu vou
passar a bola, não é? Para o nosso prezado professor Chicão, não é? Ele que vai fazer o gol, porque a bola veio dali. Cima, não é? Pois é. Tá vendo justo, o craque? Volta pra ver o complemento. Foi não, professor Chicão. Ele passou a bola, agora para fazer gol aqui não sai mais nada, viu? Essa ideia desse ENTA Seniores foi uma reunião que eu tive com o Frei José e alguns dirigentes do ENTA. Aí então eu explicando, na mesa, a gente conversando lá, eu disse a eles que não tinha mais condições de a gente jogar no ENTA, esse pessoal mais novo. E tava com vontade da gente convocar o pessoal fundador do ENTA para fazer esse time. Aí Frei José se interessou, disse, então vamos formar esse negócio aí, como é que vai fazer? Então bolamos um projetozinho lá e tal, e estamos com eles aí, graças a Deus, desde novembro, que era para ser inaugurado no dia 22 de março, mas teve o problema da Covid, né? Aquele negócio parou tudo. Mas nós mantemos essa mesma data. Fizemos aniversário 2 anos agora, em dia 22 desse mês passado. E onde serão desenvolvidas as atividades? Aqui mesmo na ABB, junto com o outro ENTA, né? Quem tem o complemento, pois não, Antiógenes, se você queria completar, a bola voltou pra você. Olha, agora é hora de fazer o picadinho, né? E a tabelinha. Passou agora. Nós, da Associação dos Ex-Alunos, pegamos uma carona na homenagem a Paulo Jorge e também estamos prestando essa homenagem para ele, né? Ele ser ex-aluno lá do Frei Caetano, e a gente está entregando a ele essa placazinha. E aqui em Bom Conselho tem um projeto que eu acho muito bonito, é o Procê do Nivaldo Cordelista. E nós fizemos aqui esse banner para que a gente possa apresentar o projeto Procê, para que essa mensagem, essa imagem sirva de incentivo aos garotos que têm o sonho de ser um jogador de futebol. Então pegamos carona aí nas festividades do ENTA e estamos aqui também contribuindo com essa homenagem a Paulo Jorge. Aí eu tô vendo aqui a seleção da bola de prata, o projeto Zico é um fracasso? Como surgiu esse subtema, enfim, por que isso aí? Não. Quando é uma pergunta, inclusive. Quando teve essa homenagem, eu fui pesquisar e achei essa é a capa da revista Placar, que só trata sobre esporte, que ela foi lançada em agosto de 85. Certo. Então isso aí era uma chamada de uma matéria da Placar. Entendi. Tá certo? Mas o intuito dessa revista foi exatamente no momento que eles estavam dando a volta olímpica no Maracanã, quando foram campeões em agosto de 85. Doutor Petrúcio, você também fazendo parte dessa homenagem como bom conselhense, eu pergunto qual a importância dessa homenagem, principalmente para o atleta feito o Paulo Jorge, que destacou o nome do Bom Conselho, levou o nome do Bom Conselho para todo canto, hein? Paulo Jorge, Paulinho, foi uma pessoa que cresceu comigo, a nossa infância foi junto e parte de nossa adolescência aqui em Bom Conselho, batendo nas nossas peladas, ele sempre se destacando no meio futebolístico, tanto de Bom Conselho como regional. Então, Paulo saiu daqui por ser um expoente no futebol. Eu lembro que quando foi acertado o primeiro treino que Paulo Jorge ia dar para ver se seria aceito no Clube Náutico Capibari, Pernambuco, eu fui com ele. 74. Em 74 eu fui com o Paulo Jorge. Nesse dia nós chegamos lá, ele não pôde treinar porque o Campeonato Brasileiro estava se desenvolvendo e o Grêmio estava treinando no campo do Náutico. Ele ia jogar com o Sport ou era com o Santa, não lembro bem. E estava treinando e comunicaram a Paulo de que o treino dele, o teste, não poderia ser feito naquele dia. Nós voltamos, ele veio para Bom Conselho e depois de um certo tempo não se comunicaram mais com ele foi chamado para o Central através de Frei Dimas, nosso saudoso Frei Dimas, nosso saudoso mestre, né? E daí ele teve o sucesso. Depois que ele chegou no Central, o Náutico viu ele jogando, se interessou e foi atrás. Ele teve um infortúnio, teve uma fratura quando jogava no Náutico, teve uma fratura na perna, depois voltou pro Central e foi quando foi alçar
outros voos e foi parar no Paraná. A importância, Paulo é um amigo irmão da gente. Apesar de nós termos um distanciamento no espaço de tempo, eu acredito depois que ele foi para lá, porque eu fui fazer minha vida como estudante, fui estudar, e ele na vida do futebol, cada um da gente procurando desenvolver as suas atividades. Mas Paulo é um expoente no futebol para Bom Conselho e para o Agreste Meridional. Ele é um atleta que foi muito importante para Pernambuco e foi importante no Paraná. Essa turma do ENTA, sêniores, é a turma das pessoas que brincavam, que jogavam pelada nas ruas, nos campinhos aqui de Bom Conselho, com Paulo Jorge naquela época. Portanto, essa homenagem é mais que merecida e pra gente é uma alegria que a gente não pode mensurar, por estarmos nos revendo e fazendo o que é justo para uma pessoa que representou tão bem Bom Conselho, o Agreste Meridional e o futebol do Pernambuco. Ô Paulinho, qual a importância do esporte na formação do cidadão? Primeiro, ser educado com si e com o próximo. Ser educado com a sua profissão. Se você resolveu ser um atleta profissional de futebol, que a gente fala jogador, né? Às vezes eu brinco, jogador é de baralho, é de dominó, de palitinho, tudo. Mas nós temos a carreira profissional de futebol, então é atleta profissional de futebol. Então você tem que seguir esses métodos, que é importante. Você tem que amar a sua profissão, porque se você não amar a sua profissão, você não leva além do que você pretende ser. Então isso é muito importante para uma garotada que está começando agora, sempre olhando tanto atrás como na frente e vendo que você tem condição de almejar o que você está pensando e você vai almejar. Então eu aprendi muitas coisas no futebol, aprendi muitas coisas, vou repetir, com Enio Andrade, que era um paizão pra gente. Você teve passagem, estou recebendo aqui a informação, em 90 passou pelo Capelense, passou pelo Curitiba, foi onde conseguiu aí o destaque em 85, ainda teve passagem pelo Central, o Náutico, também o Nacional do Amazonas. Esse Capelense é lá em Alagoas? Capelense e Penedense é em Alagoas. Isso. São de Alagoas. Porque quando eu vim do Paraná, nas férias em dezembro, eu não voltei, porque eu tenho 2 filhas e elas eram bebezinho ainda e não se deram com o clima. Eu me dava com o clima. Só que a gente que constrói família, eu penso também na família. Então, de lá eu ia para Pelotas, que é mais frio do que Curitiba. Aí meu presidente, ele falou para mim, ele me chamava de Bigodão. Bigodão, eu ligo para você, para Pernambuco. Aí quando foi em janeiro, ele ligou para mim de 86, ele disse, você vai se apresentar ao CSA de Alagoas. Aí eu já fiz a permuta para o CSA de Alagoas. Aí eu joguei uma temporada muito boa, graças a Deus me saí muito bem, cheguei a ser vice-campeão. A gente não foi campeão por infelicidade de 2 jogadores nossos, mas o futebol acontece dessas coisas, né? E eu, graças a Deus, aí de lá já saí para outro lugar e já depois fui para Penedo, CSE de Palmeira dos Índios, CSE de Palmeira dos Índios, Penedense. Depois eu resolvi assim, a partir de hoje eu não jogo mais futebol profissional. Aí minha esposa, não acredito, parei com 32 anos.
É uma carreira curta, a carreira de jogador de futebol. Eu peguei Capelense porque, assim como o Frei José, o senhor de Alagoas também, né, Frei José? Porque eu nasci em Capela, mas me criei em Maceió e Palmeiras dos Reis. O senhor nasceu em Maceió, não foi, Frei? Não. Puxa aí, por gentileza. Eu sou natural de Santana do Mundaú. Santana do Mundaú. Ok. Uhum. Não nasci propriamente na cidade, mas ali, digamos, nas imediações, naquele entroncamento, não é, de municípios hoje em dia, não é? Santana do Mundaú, Champreta, Correntes, não é? Uhum. Antigamente era União Viçosa, Correntes. Isso, por isso que eu peguei o Capelense, porque foi até onde eu nasci em Capela, mas também só fui nasci em Capela. Frei Leão de Viçosa. Pois não, Diógenes, puxa aí, por gentileza. Tínhamos também o saudoso Frei Leão de Viçosa, né? Oi, tá Nício Silva Peixoto. Uhum. Então tem uma galera boa lá da nossa terra, viu, Frei? Atuando no futebol, quer dizer, e também na religiosidade. Ô, Paulinho, fala pra gente, como foi ser campeão brasileiro e qual o sentimento que fica até hoje? O sentimento é muito grande, é enorme. É uma alegria que às vezes eu paro assim, fecho os olhos. Não, eu não fui campeão brasileiro. Mas na realidade eu fui campeão brasileiro. Uhum. Né? E para mim é uma satisfação quando eu passo em algum lugar, tem pessoas que falam, aquilo ali é Paulinho, foi campeão brasileiro. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu nunca cheguei em colegas, em amigos, ou conhecido, ou em algum lugar assim, que você está tomando uma cerveja, tal, diz, pessoal, eu fui campeão brasileiro, viu? Isso é a minha índole, é desse jeito. E eu, às vezes, eu evito até falar em futebol. Evito assim, entendeu? Porque você sabe que tem pessoas que dizem assim, porra, esse cara aí quer ser o tal, não, entendeu? Aí chega outro e diz assim, não, é uma pessoa humilde, ele é importante, é assim. Então eu prefiro que pessoas falem, como por exemplo vocês, do que eu chegar e dizer, não, eu fui isso, eu fui aquilo. Então é uma alegria muito grande você chegar na sua cidade natal, como eu estou chegando aqui em Bom Conselho. Pô, pra mim, eu não tenho palavras. Que eu tive agora há pouco tempo lá. Você conhece o Bar do Gel? O Bar do Gel, né? O pai do glorioso Valença, né? Valença. Pô, a maior alegria. O pessoal que chegava, quem é isso? Aí olhava assim, aí, pô, não acredito, abraçava daqui a pouco outro. Então, e ainda encontrou Zé de Gena, né? Ainda encontrei Zé de Gena, o canhotinho Zé de Gena, né? Uhum. Zé de Gena encontrei. Doutor Petrúcio, o homem tava dizendo, não é ele não. Ele não é o quê? Mas a fisionomia é magrinha, entendeu? Aí então são coisas lindas. São coisas que acontecem na vida da gente, assim, de repente. O Frei Lourenço fazia muitos anos que a gente não se via. Ele teve em Caruaru, no convento. Fui à procura dele para falar com ele, mas foi impossível assim. Quando eu chegava, o Frei viajou. Eu digo, não pode. Eu vou marcar uma audiência com esse homem para ver se eu falo com ele. Esse homem tá difícil, hein? Tá difícil demais. Entendeu? Então, como hoje eu tô vendo aqui, essa turma aqui, então falta ver mais. E principalmente ele, não tem alegria, não tem presente melhor na vida de um ser humano do que uma reunião dessa. E a sua presença também, ter lhe conhecido pessoalmente, que esse homem falava demais. Pra mim é uma honra estar falando com você. É uma satisfação incomensurável também conversar contigo, conhecê-lo pessoalmente. Deixa eu perguntar, vamos falar aqui sobre futebol, todo mundo vai dar a opinião. Eu vou começar pelo craque Paulo. Qual a sua... Como é que a gente analisa o futebol hoje? O futebol hoje é o mesmo da sua época, Paulinho? Mudou muito? E se mudou muito? Mudou tanto assim? E por quê? Como é que a gente faz uma leitura sobre o futebol? Para resumir, mudou. Uhum. Mudou, da minha época para agora mudou. Porque o atleta ele tem aquele daqui a pouco eu lembro direitinho. Ele tem um apoio de ter. A gente tinha médico, preparador físico tinha, médico, preparador físico, certo? Hoje você tem psicólogo, tem médico, tem academia, tem
cardiologista, tem tudo tem. Na nossa época, você fazia exame para saber se tinha algum problema cardíaco, tudo, mas aí já se foi. Aquele médico não lhe acompanhava mais, né? Na nossa época não existia. Hoje existe. Hoje existe o quê? Um patrocínio. Porque quem segura o clube são os patrocinadores. Não é o clube em si. Ele faz aquele contrato. Então os jogadores ganhando o quê? Ganhando 100, 200, 300, 500 mil, 1 milhão. O clube encaixa. Enfim, ele não tem isso. Então, na nossa época, quem segurava era o presidente junto com a federação, porque aquela renda que dava, o ganhador 60%, o perdedor 40%. Então, se é uma renda de 100 mil reais, aí a gente chama o quê? É um borderô que vai para a federação. Então vem todos os descontos ali e o bruto ia ser dividido. Por exemplo, saía 40 mil para a Federação Pernambucana e ficava 60 mil para os dois clubes. O vencedor ganhava 60%, o perdedor ganhava 40%. Então quem saía lucrando? A federação. Então os clubes e os presidentes tinham que ter aquele dinheiro em caixa ali para pagar. Quem mantinha os clubes naquela época, torcida e sócio. Quando você pega um clube grande que tem igual o Corinthians, né, padre? Igual o Corinthians, que tem Graças a Deus que você não jogou no Corinthians. Peraí, eu tô falando com o padre aqui. Infelizmente você não jogou no Corinthians. Aí mantém o clube, você tá entendendo? Mas você tem que ter patrocinador. Então a diferença da minha época para agora é essa. E o futebol. Me perdoe esses jogadores de hoje, mas é diferente da nossa época, sabe? E a gente vai falar sobre futebol, o professor Chicão também entende. Ô Tiógenes, Gesseraldo tá por aí, fala com ele, por gentileza. Gesseraldo tá nos acompanhando. Onde é que ele tá? Tamandaré. Gesseraldo tá nos escutando. Satisfação tê-lo ouvindo também a Rádio Papacaça e pela internet. Muito bom dia. Pergunta. Certo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos aí. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa de Antiógenes aí, de juntar esse grupo de sênios aí maravilhosos que fizeram história em Bom Conselho e ainda continuam fazendo. Né? Parabéns, Paulo Jorge. Obrigado, Sabugo. Será prestado a você, domingo. Sabugo ou mesmo? Pode ser os dois. Eu estarei por aí, se Deus quiser, no domingo pela manhã. Para participar dessa grande festa aí, se Deus quiser. Ô, Gesseraldo. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, Patrick. Peraí, só um minutinho. O Paulinho falou aqui, soltou o seu apelido de Sabugo. O que é que houve? Comia muito milho? Como é que. E a meba também? Como é que é esse negócio aí, hein, Gesseraldo? Fala pra gente. Rapaz, isso é história, né? Nós temos história, né? Isso é da época de moleque. E ainda hoje continua sendo tudo moleque. Foi um prazer conversar contigo. Um excelente final de semana, viu? Obrigado aí. Lembrança a todos. Tudo de bom. 11 horas e mais 36 minutos. Falando aqui um pouquinho sobre futebol. O professor Chicão, ele também entende o assunto. Ô, professor, é mais ou menos isso que o craque Paulinho falando sobre isso. O futebol? É, tudo isso e muito mais. Não porque a gente pegando quem, os mais novos, nos acompanhando nesse momento, pega aí os vídeos e tal. Antigamente a galera jogava com uma raça medonha. Hoje essa raça já não se apresenta tanto em campo, né? Quer dizer... Não é saudosismo, não é essas coisas não. É porque o futebol tá totalmente diferente. Naquele tempo, eu não falo assim, naquele tempo, que é o tempo que tinha futebol, jogava futebol. Hoje não são jogadores de futebol, hoje são trabalhadores de futebol. Hoje qualquer garoto pode se candidatar a ser um jogador de futebol que ele é. Ontem eu estava assistindo Barcelona e Sevilha, não lembro mais. Muito bonito o futebol. Agora, futebol não. Toque de bola, só isso e pronto. Não tem mais aquele jogador espetacular. Como a gente tinha aqui o Paulinho e outros aí, Zé Maria.
Elisênio, esses caras é espetacular. Elcio. Adeildo baixinho ali em cima do alto, ali são jogador de futebol. E naquele tempo era chamado de maloqueiro jogador de futebol, que a gente não sabia fazer outra coisa. Eu fui jogador um pouco, mas prevalecia de minha força física. Inclusive esse rapaz aqui me chamava de Jegue Seu Lira, ele me chamava. Mas ele sabia por que era. Era assim. Minha força física, bem preparado fisicamente, sempre fui bem cuidado e tudo. Ô Chicão, será que tu levasse um banho de cuia? Depois nós falamos nesse assunto dele aí. Quase que encerrava a carreira dele, né? Maria. Quer dizer, o futebol hoje realmente, ele como o Paulinho falou, ele tá assim, muito diferente do que, como a gente falou aqui, antigamente era um futebol arte, era aquele amor, aquela dedicação. Hoje em dia, como você falou, Ficão, qual que é o doutor? Qualquer garoto pode se candidatar, ser jogador, que ele vai ser jogador. É verdade. Doutor, hoje qualquer um pode chegar ali, entra na categoria de base, tem alguém financiando, alguém patrocinando, o camarada se torna um jogador de futebol, É verdade. O futebol, ele teve uma mudança drástica. O professor Chicão e Paulinho falaram bem. Antigamente a gente tinha o futebol arte. Você via os atletas, você via um jogador como Ademir da Guia, que foi um mestre, não é? Talvez hoje não caibam Ademir da Guia no futebol, porque a virilidade mudou a forma. Tá vendo, Frei? Ademir da Guia do Palmeiras, não tem no Corinthians. Mudou-se a forma de jogar futebol, porque, como o Paulinho disse, antigamente um clube de futebol era mantido com os sócios e a renda. Hoje existe a briga e a luta dos times para conseguirem um patrocinador forte que possa manter. Você vê o Palmeiras agora com a Leila, a Crefisa, tá fazendo a diferença, não é? Antigamente não era assim. Hoje se trabalha muito a técnica, a parte física. Tática, né? Uhum. Naquela época a gente via nas Copas do Mundo, nos jogos entre os times sul-americanos e europeus, a gente chamava que eles eram engessados. Os jogadores europeus naquela época eram engessados, e foi modificando. A Europa foi se tornando distante da América, muito distante. Os investimentos lá, os patrocínios e as administrações, que eu acho que é um dos principais calos do futebol brasileiro, são as más administrações. Tanto que hoje estão trazendo essas SAFs com pessoas do exterior que têm um pensamento administrativo, de gestão diferente do que é praticado aqui, e para que alavanque. Eles vêm para ganhar dinheiro, eles não vêm por amor ao Corinthians, eles não vêm por amor ao Botafogo, aos times que eles estão se infiltrando. Então, essa mudança, que hoje o futebol ele visa o dinheiro. Naquela época era diferente. Uhum. Você observava, procurava ver a qualidade dos times, né? Você vê Guardiola tem como espelho a seleção do Brasil de 70. Ele é um técnico considerado o maior do mundo. Verdade. Ele gosta do futebol arte também, né? Então a mudança ela foi muito grande. Os jogadores de futebol daquela época, se a gente pegar, Paulinho concorda comigo, eu acredito. Antigamente o jogador de futebol, quando ele terminava a carreira dele, ele estava muito mal financeiramente. O Petrúcio, se você me permite, a seleção de 70 tem uma coisa ineta. Tinha 5 jogadores que jogavam nos seus clubes com a camisa 10. Jairzinho no Botafogo, Tostão no Cruzeiro, Pelé no Santos, Gerson no São Paulo e quem era o outro? Rivelino no Corinthians. Zagallo, com sua inteligência, tá certo? Conseguiu arranjar uma posição para cada um e fez aquele espetáculo da Copa de 70. Outra coisa diferente também é o posicionamento dos jogadores. Você vê que jogador hoje não tem uma posição fixa. Antigamente você dizia, o volante vai marcar o meia esquerda. Quando você
o lateral direito vai marcar o ponta esquerda. O back central vai marcar o centroavante. Hoje não existe isso. O time roda dentro de campo. Eu sofri muito marcando Frei Lourenço. Você vê o técnico do Flamengo botou Everton Ribeiro para jogar de ala esquerda, né? Você vê o Marinho hoje. Perdido. Marinho se fosse naquela época, seria um ponto esquerda. Hoje ele joga canhoto, joga na direita. Então as mudanças elas foram em vários sentidos. Foram muito abrangentes. Na forma financeira, na forma tática e física, que antigamente não se... Eu lembro, até engraçado, antigamente um jogador, quando era o melhor em campo, ganhava uma grade de cerveja. Dedeu jogava no Náutico, foi o melhor jogador em campo, e a Rádio Clube de Pernambuco foi dar um prêmio. Ele foi Dedeu é famoso, eu fiz Dedeu. Antigamente nós tínhamos cerveja Brahma e Antártica. Mas a Brahma era sinônimo de cerveja. O nome Brahma era sinônimo de cerveja. Não, a Brahma trazia um Antártica, porque era o nome. Aí Dedeu foi presenteado pela Rádio Clube com a grade de Antártica por ser o melhor jogador. Ele disse, muito obrigado, a Brahma. Disse, não, rapaz, é Antártica. Disse, muito obrigado pela Brahma da Antártica. Deus sabia o que era Brahma da Antártica, uma coisa daquela. Ô, Petros, teve aquela outra que perguntaram a ele como é que foi o jogo. Eu disse, eu não sei não, mas eu achei um transilinho. Como é que ele achou? Você achou do jogo? Eu achei um transilinho, claro. Ele foi folclórico. Tem uma que Vasconcelos foi um meia do Náutico. Saiu do Náutico e foi pro Palmeiras. Na época de Jorge Mendonça. Jogou até na seleção brasileira. E Vasconcelos era um cara maloqueiro no bom sentido. Brincalhão. E foi ensinar Dedeu a dirigir. Aí disse, como é que eu faço, Vasconcelos? Você abre a porta do carro, entra, sente, pisa a embreagem, bota um ponto morto, bota primeiro e sai, liga o carro, bota primeiro e sai devagarinho. Aí ele fez o que ele mandou, botou primeiro, abriu a porta e saiu bem devagarinho. Isso é arretado. Antes do intervalo, deixa eu só pegar. Frei José, estão torando o cacete no Corinthians. O que foi que houve? Só porque a gente é corintiano, foi que houve esse negócio? Como é que é esse negócio aí? Já a gente vai falar sobre Copa do Mundo, Frei. Olha, Frei, só pra você ficar alegre, em 70, Ado era o 4º goleiro da seleção, viu? Sei, pois não é? Tudo inveja da oposição. Tá vendo, Frei? Certo, não é? Se o Paulo, até hoje eu pensava que o Paulo Jorge, não é? Em grande parte só foi e só se tornou Paulo Jorge porque teria passado pelo Corinthians, até hoje, não é? Quando o Antiógenes desfez esse meu sonho, não é? E o Paulo Jorge confirmou, não é? Mas de qualquer modo, não é? Sonharam com a presença dele, não é? No Corinthians. Isso já foi suficiente, não é? Para ele ser o que é hoje, não é? Certo? Tá bom? Então. Só do pensamento. Só do pensamento, não é? Vocês estão falando aí, digamos assim, contando piadas, não é? De jogadores. Aí eu me lembrei de uma, que eu não sei se haveria espaço para isso, não é? Não, Frei. Certo? Um famoso jogador do América, lá do Natal, não lembro o nome, fez, como se diz, não é? Uma jogada de craque. Pegou a bola, mais ou menos na metade, não é, do gramado, e saiu driblando, não é? Um outro, etc e tal, driblou a defesa e terminou, não é? Fazendo um gol maravilhoso. Terminou o jogo e ele morrendo de cansado, não é? E então o radialista foi lá entrevistá-lo e perguntou como foi que ele conseguiu fazer aquela maravilha, não é? Então ele, rapaz, olha, sinceramente, eu não sei bem dizer como é que aconteceu, mas eu sei que eu fiz mais ou menos assim. Eu fui, e lá na frente eu fiz que fui e não fui e terminei fundo. Bem narrado. O futebol é esse. Fiz que fui, o aprendiz de Dedeu. E terminei fundo. Né? Aí o outro diz, aí a bola foi e acabou fundo. Ficou dentro do gol. Não, craque Paulinho. 11h46. Vamos aqui abrir o intervalo rapidinho. Retornaremos já. Vamos falar sobre Copa do Mundo esse ano. Esse ano tem jogo, tem Copa, quer dizer, cada um vai dar a opinião, como é que tá, como é que é. Quem tem uma escalação melhorzinha, melhor do que o
gosta do Tite ou doutor Petrúcio? O senhor gosta aí do técnico Tite? Mas tem puxa aí bem rapidinho, puxa aí o microfone. Pois não. Eu gosto, mas tem algumas ressalvas. Ele é um técnico bom, mas eu acredito que com a mudança do futebol mundial, quando se fala em seleção, você esquece do local. Você lembra do local, do caseiro, apenas para você ver os atletas que têm condições de participar da Copa do Mundo. A gente sabe que a Europa é o centro máximo de futebol mundial hoje, onde estão os maiores craques da terra. São na Europa por conta do poderio econômico desses times. E os técnicos da Europa, eles estão num patamar, como dizia Bruno Henrique, diferenciado em relação aos sul-americanos, porque eles se preocupam em se preparar. A gente vê o de Portugal agora dando aulas aqui no Brasil e fazendo um excelente trabalho. Então eu vejo uma limitação na parte técnica e tática de Tite em relação, se você comparar com o futebol brasileiro, ele tem um destaque. Se você estender para o futebol mundial, eu acho que ele está limitado. Tanto que já está se pensando em trazer um técnico estrangeiro. Ele já anunciou que vai sair agora, porque para se você concorrer com essas seleções, com a seleção da Alemanha, uma seleção da Inglaterra que vem forte agora para a Copa do Mundo, né? Uma seleção da Holanda que sempre foi um calo. A Holanda nunca foi campeã mundial, mas sempre foi um calo pro Brasil. Quando termina a partida, tá todo mundo arranhado. Lembra da Holanda em 74, o carrossel? Exatamente, da época de Cruyff, né? Exatamente. Você vê a Espanha, você vê a França que tá... Então, a parte técnica, a parte material de jogadores, o recurso humano nós temos. Nós temos os melhores jogadores do Brasil que estão no exterior, jogando nos melhores times, disputando Champions, Liga dos Campeões, sendo destaques. Mas quando você agrupa eles, você não vê aquela desenvoltura que você tem nas seleções europeias, que às vezes não tem uma quantidade suficiente, igual a do Brasil, em craques. Se você botar em todas as posições, eu acredito que a gente tem que fazer 3 seleções aqui no Brasil. 11h49. Vou abrir aqui o intervalo. Retornaremos já com esse bate-papo gostoso. Hoje, recebendo essa galera baça que está homenageando exatamente o Paulinho, o craque Paulinho, que foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Isso lá na metade da década de 80. Vamos continuar com esse pessoal. Já a gente volta. Fique por aí. Continue aí, não sai daí. Rádio Papacassa. Sempre com o povo. Olha quem chegou, JBN Renault. Olha quem chegou, JBN Renault. Tecnologia com inovação, muita economia, gente com amor pelo que faz. Chegou a concessionária Renault em Garanhuns, a mais nova concessionária da cidade. Avenida Euclides Dourado, Heliópolis. Fone 87-99949-0010. Venha conhecer. Chegou JBN Renault. Para acompanhar as mudanças que o mundo está nos trazendo, você precisa tomar a decisão de cuidar da sua saúde. Você que vive em ritmo acelerado, se alimenta mal, te causando azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera e outros males. Tome o Amargo 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições. E se você também estiver com gordura no fígado, colesterol, triglicerídeos, açúcar alto e com retenção de líquido, o Amargo vai te fazer uma limpeza no organismo, controlando suas taxas. Amargo, nas versões líquido, cápsula e também o Amargo Berinjela, que além de todos esses benefícios, ainda te ajuda na perda de peso. À venda nas farmácias. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios.
capital de giro, com carência de até 120 dias. Rádio Papacassa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história. Papacassa Debate. Patrick Oliveira. 11 horas e mais 52 minutos, 11h52. Tocou aqui na linha com o seu Hélio Urquiza, ele tá em Olinda. Não sei se ele jogava bola, mas ele vai dizer agora, mas é um admirador do futebol, gosta do futebol, é um torcedor ardoroso do Náutico, né? Você também, Três? Doutor. Seu Hélio Urquiza, muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Papacassa, muito obrigado pela audiência. Eu queria cumprimentar o Frei José e Frei Lourenço ao mesmo tempo, dois de uma vez só. Cumprimentar essa figura extraordinária, não é? Que muitos ensinamentos não dá, essa coisa que ele faz aí com o futebol, com a religião, e sempre nos deixando bons exemplos. Doutor Petrucci, alvirrubro sofredor feito eu, não é? Professor Chicão, Antiógenes, que só vive postando coisas maravilhosas na rede social, e o nosso craque aí, o Paulinho, que é filho de um grande amigo meu, João Feixeira, que a gente chamava de João Cego. Aí, então eu queria cumprimentar o seguinte, fazer uma perguntazinha rápida, duas a Paulinho. Por onde anda Paulinho hoje? Onde se encontra, onde mora? E Paulinho, você foi aquele meia armador ou foi o meia atacante, o meia ponta de lança, como chamava antigamente, não é? Como é que está essa história, Paulinho? Bom dia, para mim é uma satisfação estar falando com você, e satisfação maior ainda foi seu irmão ser meu diretor no Náutico em 82. Para mim foi a maior alegria. Foi na época, Calbi trabalhou no futebol. Isso. Eu fui diretor de jurídico no tempo de Hélio Assis e Josemir Correia, mas diga lá. Justamente, Josemir Correia foi meu presidente na época. Eu resido em Caruaru, graças a Deus. Eu rodei esse Brasil maravilhoso nosso. E sou casado há praticamente 42 anos. Tenho duas filhas. Tenho uma neta que é uma bênção que Deus mandou pra gente. Inclusive filhos também, né? Que é importante. E eu resido em Caruaru, graças a Deus. Hoje tô tão velho não, mas já tô aposentado. Né? E vivendo com a família e vivendo com os amigos, que é mais importante na vida da gente, né? Não tem problema no mundo que a gente esteja, que não vai embora quando a gente encontra esses amigos que eu estou aqui presente. E sobre o futebol que você perguntou, eu era um meia esquerda, tanto armador como atacante. Eu gostava de fazer uns gols, né? E teve jogos mesmo que, inclusive, era o 7 de setembro de Garanhuns na época. Esse jogo foi 6-1, conta de mentiroso, 7-1. Eu sei que esse jogo eu fiz 5 gols, uma coisa interessante. Digo, nem Dario fazia. Então é isso, o futebol pra mim
foi maravilhoso. Né? Muito bom, Paulinho. E continua sendo maravilhoso. Paulinho, me diga uma coisa, veja bem, você se projetou, sendo de Bom Conselho, se projetou no futebol. Primeiro, você deve ter sido depois de Adeildo Nunes, não foi isso? Foi. Você é mais novo, né? Muito mais novo. Adeildo do seu Pedro Aurélio, né? Primeiro, Adeildo de Pedro Aurélio. Primeiro Adeildo saiu, né? Foi para Alagoas. E depois, com certo tempo, eu saí de Caruaru também, que fui para o Central. Inclusive, levado ao Central por Frei Dimas, que era um pai de todos nós, né? Que ele cursava direito em Caruaru e ele tinha um amigo que era Paulo Casera, presidente do Central. Aí ele conversou com o Paulo e aí foi meu primeiro chute, foi no Central. Daí pra frente, com a ajuda de Deus primeiro, né? A gente tem que pedir e agradecer a Deus, né? E força minha e força, continuo dizendo e vou continuar dizendo, e aos amigos que sempre me deram força e continuam me dando força. Então a alegria no meu futebol foi essa. Pois não. Bom Conselho tem dado alguns caras. Adeildo de Pedro Aurélio, como você disse, Paulinho, aí deu Valença, filho de Gel, tá aí, agora estabelecido em Bom Conselho. E ultimamente tem o Kaique, que é o alemão, que tá aqui, e eu tô pé da vida, porque eu sou conselheiro do clube, e eu de vez em quando falo com o presidente, rapaz, a gente fala, por que é que não botaram o rapaz, quando estava no campeonato agora, para testar o alemão, não é? Com o 7 de setembro, com Veracruz, com Afogados, com Ibis, não é? Porque agora vai entrar no campeonato Série B e já fica mais difícil, rapaz. Leva pro banco. Aí tem uns técnicos meio desorientados, mas eu queria dizer o seguinte: Bom Conselho deu esses craques todos e tem Donizete, que Donizete se mete a dizer que é jogador de futebol. Pra mim, Donizete hoje é gandula. Eu não sei nem se ele é gandula. Donizete é juiz agora, é o árbitro, não é? É uma figura, todo dia tá ligando aí pra rádio, mas ele era craque, jogou bola, filho da mãe, viu? O Hélio. Eu vou deixar você respondendo aí, eu tô aqui ligado ouvindo, mas eu queria me despedir deixando um grande abraço pra todos e até outra oportunidade. Mas você responde aí esses craques bom conselhense. Um abraço. Ele tá escutando lá, pois não? O Hélio, você falou de Adeildo de Pedro Aurélio, ele foi o primeiro jogador de um time alagoano a fazer o primeiro gol no estádio Repelé, e por esse feito ele ganhou uma chuteira de ouro do Sindicato dos Jogadores de Futebol de Alagoas. Inclusive você tem até uma lista, não é, Diógenes? De uma galera aí que foi realmente craque, foi não? Ele citou 4 nomes, né? Adeildo, Paulo Jorge, Valença, Kaique, mas nós temos também aqui, temos o Chicão, o Messias, que jogou no Bragantino, o Donizete, né? Que foi CSE Asa e 7 de setembro, o meu tio Moacir no Central, Adonso no Bragantino e no Botafogo de São Paulo, Tonho Coquita no Central, Fuscão, filho de Chicão, no CSE, o Elton, que é tenente da Polícia Militar aqui em Bom Conselho, jogou no Santo André e 7 de setembro, seu Adel Paiva, nosso saudoso carteiro no América do Recife, Zequinha, irmão de Zezinho Macaxeira no Bragantino de São Paulo, Bibi jogou no Marumbi no Paraná e foi o primeiro treinador de uma equipe feminina formada no Paraná. Dimas no 7 de setembro, Adeildo Torres 7 de setembro, Iaga, Igor no Caruaru City, que é filho de Maninho de Doca aqui de Bom Conselho, Daniel Valdívia, né, que é do projeto ProC, que inclusive ele está fazendo uma vaquinha para ir jogar na Albânia. Isso. O Chico Maloqueiro no CSE. E nós temos um grande número de atletas em formação. Marcelinho, que está no Náutico, sub-15, Felipe Adeildo de Clotilde. Puxa aí, professor Chicão. Não, esse aqui é só profissional. O Felipe, que é do projeto ProC, o Vinícius, que é filho de André, neto de Alfredo Sinésio, jogou no Asa, no Cruzeiro. E temos agora recentemente João Cícero CSE, Marcel CSE, José Manuel CSE, Djalma CSE, Tiago
ele é o preparador de goleiro do Procé. Ele já jogou no CSE, já jogou no Ferroviário do Cabo 7 de Setembro. E tem destaque também outros esportes, tá? Nós temos o Marcelo Urquiza, que é mestre em xadrez e atualmente é presidente da Federação de Xadrez da Paraíba. E temos também o Demi. Eu chamo Demi, né? Mas o nome é Ademir Ferraz, que foi simplesmente reserva de João de Deus no time de futebol do Salão do Náutico. E segunda-feira, se Deus quiser, teremos mais um garotinho que está indo pro Retrô. Mas segunda-feira que vai ser o resultado, a gente divulga depois. Que beleza. Ô, professor Chicão, a galera da beleza aqui de Bom Conselho. E é pai e filho, viu? Ele e o filho jogaram no CSE. Ô, rapaz, tá vendo aí? Bom Conselho sempre foi eu sei lá, um negócio assim, parece que uma magia, né? Que a gente tem para craque de futebol. Na época que o Frei fez o CSB, fundou o CSB, o CSB, que tinha dois, né? O Mirim, né? Era o Mirim e tinha o principal. Quando ele fez o principal, aquele time que tinha condições de disputar qualquer campeonato pernambucano, lagoano, qualquer um aí tinha condição. Não tinha um plantel à altura, assim, nós não tínhamos um plantel com substituição. Mas que eram excelentes, todos os jogadores, cada um diferente de outro. Acho que o mais ruim que tinha era eu, daquela turma toda. Muita humildade, não é? O Paulinho, não foi? Ó, o tempo aqui é curto. Eu quero começar agradecendo a participação daqui para lá. O doutor Petrúcio Borges, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial. Eu é que agradeço a você, a Antiógenes. Antes de encerrar, o Náutico perdeu ontem. O que foi que houve, hein? Pro Retrô. Quem assistiu o jogo. Não, quem assistiu o jogo. Eita gota serena. Quem assistiu o jogo viu um time fazer com 18 chutes a gols, o Náutico. O Retrô com 8 foram 6. Toda a estatística todinha era disparada para o Náutico. Futebol não é uma ciência exata, né? Como diria uma bola parada. O futebol é jogado lambaria pescada. Numa bola parada, o cara foi lá e fez o gol. O melhor jogador em campo, para mim, foi o goleiro do Retrô. Foi o melhor jogador em campo. Tava tomado da beleza. Então, eu só tenho a agradecer a você. Para mim, é uma honra imensurável estar aqui para a gente fazer uma homenagem. E por esse reencontro meu com Paulinho, agradeço a Antiógenes, o professor Ananias, que ontem ligou para mim pedindo para que eu comparecesse. Eu acho que quem é mais conhecedor do futebol de Bom Conselho e que viveu mais do que eu o futebol de Bom Conselho foi Elisenho, meu irmão, mas infelizmente ele teve que viajar. Paulinho é um irmão que eu tenho, que estava distante, pessoa que a gente desde a época que ele era de um time aqui que não perdia para ninguém, era o time de Edmundo, que trabalhava no Banco do Brasil, que era ele, Diógenes, saudoso Ademir e Alexandre, que eu não sei onde está. E o goleiro era Vasco. E o goleiro era Vasco. Professor Chicão e Frei Lourenço, que foram me buscar para voltar. Eu tinha deixado de jogar futebol por conta de ter 66 anos. O que a gente começou, tem pessoas com 40, com 50, com 55, fica difícil. Só se fosse com espingarda pra marcar eles. 84, né, Frei Lourenço? Beirando. Lambendo 84, 83 anos. Nós temos jogadores como Zé de Gena, deve ser 75. Zé de Silva. Então eu quero agradecer Frei Lourenço por ter me resgatado, me chamado tanta gente que estava parada, porque isso é uma terapia. É bom para a saúde física e mental. E quero agradecer a você pela oportunidade, a doutor Hélio Urquiza por ter colocado essa emissora em Bom Conselho, que tem uma importância ímpar em todas as áreas. Eu ouço muito a Rádio Papacaça, sou um assíduo ouvinte da Rádio Papacaça, e com programas sempre educativos, informativos, culturais. Eu quero parabenizar vocês e agradecer a você, agradecer a Frei Lourenço, que foi meu mestre, desde as broncas que eu levava dele lá no colégio estadual, na época ele era diretor. Não foi professor meu de história, mas foi meu diretor,
e era meio rígido, não era militar não, mas era meio rígido. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Chicão, eu quero agradecer a todos por esse momento que pra mim só me honrou. Muito obrigado. Ô Frei José Lourenço, poxa aí, eu quero agradecer a sua participação também nesse programa especial. Muito bom, boa tarde já. Já boa tarde, não é? Antecipadamente eu agradeço a você, Patrick, agradeço a Rádio Papacaça por nos terem oferecido e aberto esse espaço, não é? Tão agradável, vivenciado aqui. Agradeço aos nossos prezados, né, rádio ouvintes, e também a nossa gratidão diante de tudo aquilo que a gente viveu até hoje, principalmente aqui em Bom Conselho, a partir de 71, quando eu terminei a Federal Faculdade, não é? Universidade lá na Paraíba, João Pessoa, e vim aqui a convite, né, do Frei Dimas, e aqui iniciamos, não é? Uma verdadeira maratona que ainda hoje se estende depois de, por amor de Deus, não é? Praticamente 50 anos, 50 e poucos anos, não é? Certo? Então a nossa alegria, a nossa satisfação em ter feito algo de bom para alguém durante esses anos, não é? Talvez na parte esportiva, também na parte, digamos assim, religiosa, na parte social, familiar, etc, não é? Eu me sinto agradecido imensamente a Deus, né, por Ele ter feito de mim, e ainda continua fazendo, um instrumento, não é? Seu, para a gente disseminar um pouco, não é? De alegria, de paz, de felicidade a tanta gente por onde nós passamos, né? Desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, nossa área de trabalho. E antecipo os nossos parabéns ao nosso prezado ENTA, não é? Uhum. Associação Beneficente Cultural Enta Esporte Clube, que no próximo dia 1º de maio estará completando 23 anos. Sempre digo, não é, que o ENTA é ENTA até hoje porque se sustenta ou se alicerça em 2 pilastras, das quais eu não abro nem abrirei mão até quando vida tiver, ou seja, honestidade a toda prova e disciplina também a toda prova. Graças a essas 2 pilastras, o ENTA é o que é ainda hoje em dia, não é? E nossos parabéns também aos senhores, não é? Que está completando 2 anos, certo? Digamos assim, os remanescentes, não é? Os que deixaram o ENTA por um motivo ou outro, já estão de 60 para lá. Eu já estou na fase de 80 e tarará, mas até 99 nós podemos, não é? Ainda lutar, certo? Então, mais uma vez, a nossa imensa alegria em ter conosco aqui o nosso prezadíssimo Paulinho, que saiu, não é, do nosso CSB, quando nós fomos transferidos, né, para Maceió em 74, e graças ao nosso saudoso Frei Dimas, em 75 ele estava ingressando no Central de Caruaru, e daí, não é, abriu as asas e voou, não é, voou bem alto até chegar ao que chegou, campeão nacional em 85 pelo Curitiba, não é? Lembrando também que nós, o CSB jogou lá no Trapichão, no Rei Pelé, numa preliminar, se eu não me engano, do Curitiba. Ah, pois é, no Trapichão, ok? É alguma coisa, não é? E aqui, pelos arredores, né, de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Águas Belas, Garanhuns, etc e tal, não é? Certo? Então tudo isso era, digamos assim, ao nosso campo de atividade, não é? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Patrick. Deus o abençoe. Muito obrigado. Pois não, doutor. E Correntes, aí eu me lembrei que nós saímos correndo de Correntes por causa de Chicão. Uma pancada que ele deu no atleta de lá, e os torcedores e as famílias de jogadores. Vixe, mano. Ô Frei, só lembrando um detalhezinho dessa primeira formação aí do CSB, tinha uma coisa que acontecia que eu
até hoje eu sou fã. Quando via um time de fora jogar em Bom Conselho, cada atleta do CSB levava ele para sua casa, onde a pessoa almoçava, dormia. Era uma coisa que eu ficava fascinado com isso. E depois iam para o campo, jogavam. Isso é um exemplo de vida. Muito obrigado, Diógenes, pela tua participação, viu? Obrigado, Patrick. É uma honra muito grande estar aqui em Bom Conselho, nesse momento ímpar de homenagem a Paulo Jorge, né? Para nós, no futebol, Paulinho, e se você chegar em Caruaru, não conhece ele com nenhum desses dois nomes, é Bigode. Bigode. Vai uma lapa do Bigode, esse aí tem que conhecer. Professor Chicão, muito obrigado, viu, professor? Obrigado, Patrick, obrigado à Rádio Papacaça, por esse momento tão não é fácil um momento desse. Nós se encontrar com esse rapaz aqui. Graças a Deus nós temos Antiógenes, essa âncora que liga a gente, o mundo todo liga a gente. A gente não somos amigos, a gente fez uma irmandade dos irmãos, sabe? Desde do início do conhecimento do Frei José ou Frei Lourenço até hoje. Outro dia eu estava conversando com ele, conheci Frei Lourenço lá na portaria do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, em 71. Através de Erivaldo, ele disse o nome do Erivaldo, como era? Taveiras, Erivaldo Taveiras, me apresentou. Eu nem conhecia o Frei Lourenço. Até hoje nós estamos na mesma vida que a gente começou. Em 71 nós ainda estamos juntos ainda. Ele ia me buscar na fazenda para jogar bola, que eu era garoto. Me levava, porque minha aula era de manhã, tinha que voltar de novo. E até hoje nós estamos. Onde ele está no mundo todo, a gente se comunica. Na fazenda do seu Liro, né? Na fazenda, não era? Do jegue do seu Liro. Paulo Jorge Paulinho, o Bigode. Esse Bigode foi respeito. Muito obrigado e parabéns pela homenagem e por tudo que fez, levando o nome de Bom Conselho a nível nacional. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você ter me recebido. Para mim é uma honra. E uma honra esses meus amigos terem me recebido com o maior carinho, com o maior amor, com o maior prazer, né? Para mim é uma alegria que eu não sei como é que eu tô, né? Sentindo assim tanta emoção, né? De estar aqui junto, nós estávamos juntos aqui. Então é uma coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa, e só peço a Deus que Deus dê muitos anos de vida para todos nós, não é? Para todos nós, e que o nosso Brasil melhore, não é? E que nós possamos, todos nós, junto com nossa família, ser felizes nesse decorrer dessa vida que nós estamos presentes aqui. Muito obrigado a você e à rádio. Muito obrigado, vem aí. Já estamos no Tocando Bola. A gente se fala domingo, 4 da matina do domingo de recordações. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até domingo. Tchau. Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacaça, a rádio de Bom Conselho.